Pessoal, e dando continuidade ao vídeo anterior, tá? Vamos responder mais 5 questões. Dessa vez eu vou tentar ser um pouco mais objetivo para que nós não fiquemos, sei lá, demorando muito aqui, vídeo muito demorado, não é bom não. Ainda mais que a gente está estudando para concurso. Então vamos lá. Sobre hardware, então sobre as partes físicas. Analise as afirmativas. Vamos ver que não está bem formatado essas questões aqui, meu Deus do céu, mas vamos tentar entender. Vamos lá. Os discos que utilizam a tecnologia SSD funcionam basicamente com discos móveis para armazenar os dados em um braço mecânico para fazer a leitura e a gravação. Gente, para quem estudou um pouquinho de armazenamento das partes físicas do computador, já vai ficar atento a essa descrição. Essa descrição, gente, ela é de HD, não é de SSD. Não sei, assim, logo que vocês leram junto aqui comigo perceberam essa diferença, mas é bom ficar atento. Gente, SSD, que é a evolução dos HDs, elas têm a mesma tecnologia dos cartões de memória, dos pendrives, entendeu? É uma placa metálica, assim, que não precisa de um braço mecânico igual é no HD. Eu não separei uma imagem aqui, eu tô fazendo a gravação bem na lata aqui para já adiantar, mas os HDs eles têm disco metálico que vai fazendo a gravação nesse disco metálico, tanto que quando cai às vezes facilmente você corrompe aqueles dados, porque esse disco metálico tem uma agulha altamente assim precisa para gravar essas informações, e imagina esse risco um pouquinho. Então essa descrição aqui é de HD, tá? Então as que falam, é correto, eles querem saber, as que falam que a 1 é verdade, a gente já vai eliminar, essa e essa. Então vamos lá. A 2, vou marcar aqui porque olha, tá muito mal formatado aqui. Um dos componentes da CPU é o C, unidade de controle, responsável por realizar as operações matemáticas e armazenar os resultados em um registrador de saída, gente. E melhor ainda, para a gente tentar entender. A UC, não só a UC que tem dentro do processador, é a UC, os registradores e a memória cache que está ali dentro, tá? Então, perfeita essa questão. Então a 2 é verdade. As que falam que a 2 não é verdade, a gente já tira aqui. Então, gente, vai ser a C sem dúvidas, né? Mas vamos aqui analisar e comentar. Um disco rígido com capacidade de armazenamento de 2 TB possui 4 vezes mais capacidade que um disco de 500 GB. Gente, a cada 1000 GB eu tenho 1 TB, tá? E ali ele colocou 500 só para a gente ficar meio confuso nessa questão. Então, 500 vezes 4 é igual 2 TB. Então, até aí tá verdade. E metade da capacidade que um disco rígido de 4 TB. Tá, um disco de 2, certeza que tem metade de 4, né? E 500 tem 4 vezes mais que 2 TB. Então, uma questão verdadeira. Vamos aqui. A memória RAM, Random Access Memory, é um dos principais componentes do computador, sendo o padrão DDR4, lançado em 2014. Ainda é considerado mais atual, até que ocorra o lançamento do DDR5. Então, gente, a data, especificamente eu não sei, mas o padrão hoje em dia é DDR4. E eu acredito que já tenha DDR4 lançado, ou DDR5 já tenha sido lançado. Mas enfim, como a gente já sabe que a 1 e a 2 é verdade, né, a 2 e a 3 é verdade, então não tem outra alternativa para marcar se não é a C, tá? Então é isso, gente. Memória RAM, Random Access Memory, ela tem os seus padrões, tem DDR3, tá? E atualmente a gente está no DDR4, e aqui na questão afirma que vai ocorrer o lançamento da DDR5. Então, padrão de memória RAM DDR4. Sobre o Windows 10, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ao se restaurar um arquivo da lixeira, este, obrigatoriamente, retorna para o local original da pasta, no qual encontrava no momento em que foi enviado para a lixeira. Verdade, gente. Para a gente recuperar da lixeira sem ele voltar para o local original, é no Ctrl+X, que é o recortar, tá? O atalho recortar se remove de um local
e quando você usa o Ctrl V, ele aloca para esse local. Então tem como a gente usar o recortar para lixeira. Nesse caso, ele está falando do restaurar, que é o botão direito que você dá em cima do arquivo da lixeira e ele restaura para onde estava o arquivo. Beleza? Então, essa afirmativa é verdadeira. As que falam que a 1 é falsa, a gente já elimina. Vamos, rapidez, assim. Desfragmentar e otimizar unidades é uma ferramenta do Windows 10 utilizada basicamente para reorganizar os dados num disco com o principal objetivo de ajudar o computador a ser executado com mais eficiência. Eu não tenho certeza se é esse nome, mas vamos deixar essa questão em stand-by. Vamos lá. Ao se copiar e colar dentro de uma mesma pasta um arquivo com o nome doc123.txt, o nome padrão atribuído à cópia é cópia doc123, isso mesmo. O computador ele cria o mesmo arquivo, né? Só que aí ele adiciona no início cópia, né? E um hífen para simbolizar. Então, as que falam, então, ó, que essa ali é falsa, então a gente elimina. Então, a V. Ao contrário das versões anteriores, o Windows 10 é permitido atribuir nome de arquivos que contenham caracteres especiais como asterisco. Gente, não é permitido adicionar asterisco, barra, underline pod, acentos, caracteres alfanuméricos. Gente, é o basicão, underline e o hífen. Agora, essas coisas aí como asterisco não pode, esses símbolos são reservados pelo sistema. Então, essa é falsa. Então, ficamos com a C. Então, aquela que a gente deixou era isso mesmo que eu pensava. Desfragmentar e otimizar unidades não é esse nome, é desfragmentação de disco, se eu não me engano. É eliminação. A figura abaixo representa um anúncio extraído da internet de um computador PC padrão. Beleza. Sobre as configurações, depois a gente volta na questão, eu sempre vou direto aqui. Sobre as configurações de hardware do computador anunciado na figura, marque V para as verdadeiras e F para falsas. A memória principal do computador é de 500 GB. Vamos procurar 500 GB? É, correto. Mas o computador, como memória principal, é a memória RAM e ROM, né? Enfim, mas a RAM. Se ele tivesse falado que a memória principal do computador é a RAM de 4 GB, a gente marcaria verdadeira. Mas aqui está falando que a memória principal do computador é de 500 GB. Ó, a memória do HD é de 500 GB. Mas ela não é a principal, então essa é falsa. As que falam que é verdadeira, a gente já elimina. Beleza. Ai, seria bom se na prova eu tivesse essa tesourinha, né? Mas a gente risca do mesmo jeito. O processador é da marca, modelo Intel Core i5. Positivo. Intel Core i5, verdadeiro. Então as que falam que é falso, não tem nenhuma. O sistema operacional instalado para gerenciar o computador é o Windows 10. Isso. O disco rígido, mostrei aqui, gente, o Windows 10. O disco rígido possui capacidade de armazenamento de 4 GB. Correto. Então, bora lá. A gente falou, todas as outras são verdadeiras. Foi isso? A memória principal do computador é de 500 GB? Não, falsa. O processador da marca modelo Intel Core i5. O processador? Sim, verdade. É o Intel Core i5. Então, FV. O sistema operacional instalado no computador para gerenciar o computador é o Windows 10? Verdade. Verdade. E o que está falando? O que diz que é? Por que a última é falsa? O disco rígido, olha só. Olha aqui, gente. A falta de atenção. O disco rígido é o HD. Isso aqui é memória RAM. Ok? Então, essa é falsa, porque o disco rígido tem a capacidade de 500 GB. Né? Eu confundi aqui, puxei 4 GB e já ia errar uma questão na prova. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. O disco rígido, ele tem 500 GB. Ok? Então, tá errada a questão. Então, vai ser esta daqui. Sobre o Windows 10, analise as afirmativas. Para excluir um arquivo selecionado de forma que ele não vá para a lixeira,
pode-se pressionar a tecla Shift antes e mantê-la pressionada durante a execução. Isso mesmo, gente. Não sei se já utilizaram esse recurso. Shift Delete é um atalho para você excluir permanentemente um arquivo, para que ele nem vá para a lixeira. Então não tem como você recuperar depois. Então A1 é verdade. Então as que falam que A1 não é verdade, a gente elimina. Ofício underline 1 barra. Já começou com barra. Eu falei na questão anterior que não pode ter barra em arquivo. Então as que falam que a 2 é verdade, ó, é o nome de arquivo válido, a gente já elimina. Então a 2 não pode ser, não pode ser. O programa anti-malware nativo do Windows 10 é o Windows Defender. Nós temos... Não tem, vou mostrar aqui para vocês. Mas já vem alguns programas de defesa do computador do Windows Defender. Antigamente tinha o Microsoft Defender. Era um programa que você tinha que instalar. Agora já vem nativo no painel de segurança do Windows. Então, verdadeira. O Windows 10 possui um recurso que permite reconhecimento de face, de íris e digitais. Gente, isso aqui é só para quem está bem antenado aos lançamentos. Realmente, é verdade. O Windows 10 tem reconhecimento de íris, de face, tá? Basta que o hardware do computador tenha essa funcionalidade, né? Tem que ser um computador mais atualizado para poder utilizar esse recurso. Mas ele já tem, por padrão de fábrica, essa opção de reconhecimento. A respeito do armazenamento, o DVD-ROM e o pendrive classificam como memórias não voláteis. Gente, volátil é uma coisa assim que você perde com facilidade. Como memória volátil no computador, a gente tem como exemplo a memória cache do processador e a memória RAM. Então, beleza, o DVD-ROM ele classifica como memórias não voláteis, mas vamos deixar essa questão de stand-by. Vai ter uma que mais se adequa à questão. Volátil não é, gente, porque você grava ali, você pode regravar, pendrive pode tirar, então ela não é volátil. RAM dinâmica, o que é isso, gente? Viajou, nunca nem vi esse termo aqui cobrado em prova. Magnético. DVD é até magnético, agora tem nada a ver com a questão. Então, ela é não volátil. Gente, acho que é isso. E finalizamos aí mais uma vez. Talvez eu grave mais aulas não, mais resoluções de questões. Ok? Tchauzinho.